Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de Física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o campo magnético da Terra, como ele funciona e para que ele serve. Na descrição desse vídeo tem uma apostila com atividades e explicação para você. Nós temos aqui a lembrança para a gente do que era um ímã, a gente viu no vídeo anterior. Campo magnético, ele tem sentido norte-sul, ok? Num formato arredondado. Na Terra ocorre exatamente a mesma coisa, sentido norte-sul em formato arredondado. Claro que na Terra a gente tem que tomar o cuidado de prestar atenção às nomenclaturas, aos nomes utilizados. Por quê? Porque a gente aprendeu que a parte norte do globo fica em cima e a parte sul fica embaixo. Isso é um fato geográfico. Geograficamente falando, nos Estados Unidos, no Canadá, nós estamos falando de países ao norte, né, geográfico. Agora, Brasil, Argentina, ao sul, geográfico. Como é que se foi dado esse nome? Usando a nomenclatura normal. Quando a gente pega uma bússola e percebe que a parte norte do ímã, porque a bússola é um ímã, inventada pelos chineses. Os chineses foram os primeiros a usar a bússola como instrumento de navegação. E eles perceberam que ela estava sendo atraída. E atraída pelo lado chamado de norte. Ok, passamos a usar essa nomenclatura o tempo todo. Norte, sul. E estudamos a física. Quando nós estudamos a física, percebemos que o que atrai são polos opostos, como a gente viu no vídeo anterior. Os polos opostos se atraem. Polos de mesmo nome se repelem. Então, se a bússola está sendo atraída e o seu lado norte que está apontando, quer dizer que o que está sendo chamado, o que está chamando é o lado sul. Isso importa muito na questão da Terra, por quê? Porque entra aí a nomenclatura. A parte de cima da Terra é chamada de norte geográfico, mas é sul magnético. Agora, a parte de baixo da Terra é chamado de sul geográfico, mas é norte magnético. Por quê? Porque senão a bússola não seria atraída pelo lado certo. Então nós precisamos enxergar que a atração se dá pelos sinais opostos. Então nós não temos condições de dizer que a parte norte é também a parte norte geográfica e magnética, porque não é. A parte norte geográfica, se é norte na geografia, tem que ser sul na magnética. Se é sul na geografia, tem que ser norte na magnética. Vamos ver também outros efeitos dessa capa protetora, né? Desse campo magnético da Terra. Nessa imagem a gente vê o campo magnético, o magnetismo saindo de um polo e encontrando no outro. E aqui a gente vê o Sol, que expele partículas subatômicas e que só não atingem a Terra exatamente por causa deste campo magnético que a gente estava vendo anteriormente. Bate e se dissipa, ele afasta um pouco as partículas subatômicas que o Sol dispara quando tem o que a gente chama de explosões solares. Isso é muito importante para proteger a Terra. Ele impede que queimem as coisas aqui dentro, na Terra. Quando a gente fala dentro da Terra. Por quê? Porque ele impede que essa radiação toda entre e pegue os aparelhos eletroeletrônicos e possam estragar e possam queimar. Claro que outro efeito que a gente vai percebendo é a aurora boreal. A aurora boreal é essa aparência agradável, essa coloração diferente que nós somos capazes de ver no céu próximo ao magnetismo, aos polos, né? Por quê? Por causa da resistência do campo magnético da Terra. Quando uma partícula bate no campo magnético, ela meio que sofre essa reação. Por isso a gente vê essas cores bonitas aí. Esse efeito não é um efeito computadorizado, é o que se observa realmente onde tem a aurora boreal, que seria mais próximo aos campos, aos polos da Terra, né? O polo norte ou o polo sul. Lembrando mais uma vez a vocês
que seria norte magnético e sul geográfico. Norte geográfico e sul magnético. Ou seja, tem que ter atenção com essa mudança da nomenclatura da geografia para a física. A gente está muito habituado com a ideia da geografia. Então, quando você esbarrar numa prova de concurso ou de vestibular, é bem provável que você necessite ver exatamente o que está sendo dito, para não se perder. Eles podem estar utilizando essa terminologia de geográfico ou magnético, então tenha muita atenção nesse ponto. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora!